Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo para o dia 14 de dezembro. Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o filho respondeu: Não quero, pai. Mas em seguida, tocado de arrependimento, ele foi. Dirigindo-se depois ao outro filho, o pai disse-lhe a mesma coisa. E o outro filho respondeu: Sim, pai, eu vou. Mas ele não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam. E Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isto, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Comentário sobre o Evangelho de hoje. Jesus denunciou corajosamente a atitude de certas lideranças religiosas do seu tempo. O ponto polêmico aqui girava em torno sempre da maneira como os líderes religiosos se relacionavam com Jesus. Apesar de serem tidos como piedosos e tementes a Deus, eles eram incapazes de perceber a presença do Pai na vida e na ação de Jesus e de reconhecê-lo como seu legítimo enviado. Tal obstinação era insuportável para o Mestre. Entretanto, Jesus se dava conta de estar sendo acolhido com carinho pelas pessoas, vítimas da discriminação social e religiosa. Os pecadores, as pessoas de má vida, os desprezados, cobradores de impostos eram sensíveis à sua pregação e se deixavam tocar por ela. Entre eles, o ministério de Jesus produzia bons frutos e atingia seus objetivos. O contraste entre as 2 atitudes era muito forte. Tinha os que pretendiam ficar próximos de Deus, mas se fechavam para Jesus e insistiam em não dar valor às suas palavras. E havia os que pareciam viver à margem de Deus, ou seja, excluídos da vida, tinha os que pareciam que viviam sempre excluindo Deus, porém eles tinham suficiente consciência para sentir que em Jesus a salvação se fazia presente. Assim, os primeiros estavam longe de agradar a Deus. Os primeiros são os religiosos daquela época, aqueles que mostravam a todos que agradavam a Deus porque se vestiam, eram sacerdotes e tudo mais, porém não tinham o menor sentimento por Deus no interior deles mesmos. Então estes estavam longe de agradar a Deus, embora aparentemente mostrassem o contrário. Já os segundos, as meretrizes e os pecadores, todo mundo discriminava, porém eles agiam de forma agradável a Deus, porque eles chegaram à fé em Jesus e reconheceram Ele como Salvador. Por isso, os pecadores e as prostitutas viriam antes no reino de Deus do que os religiosos daquela época. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Não basta mostrar que temos Deus no coração, temos que sentir e aceitar Deus em nosso coração. Oremos.
Ó Deus, que inspirastes ao presbítero São João da Cruz extraordinário amor pelo Cristo e total desapego de si mesmo, fazei que, imitando sempre o seu exemplo, cheguemos à contemplação de vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, muito obrigado por assistir a este vídeo e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Amém.